Brasil bate recorde de denúncias por abuso sexual de crianças na internet. Olha só, de 2000, houve um aumento de 77% em 2023. É muita coisa. Isso considerando quem sabe o que é a SaferNet, faz o registro, né? Porque a gente tá falando que é da SaferNet, que é muito legal. Muito. Que é você enviar o link pra lá, eles computarem esse link fora. Todo mundo que nem sabe que a SaferNet existe, não fala que sofreu uma violência, ou que um predador tentou, ou que não vai atrás, né? Teve um crime, especialmente no último ano, que aumentou em 1000%, que é a sextorção contra meninos. Nossa. Que é você... É legal falar porque as pessoas sempre acham que é só menina, né? Com menina sempre menino também. Com menina sempre acontece, que é o quê? Eles fingem que são um namoradinho, alguma coisa, até conseguir um nudes dessa menina. Ela manda, no momento que ela manda, eles tentam conseguir outro. Então, ela mandou uma foto do peito. Aí ele fala, se você não mandar de corpo inteiro, eu vou mostrar essa foto do peito pros seus pais. Ou vou mostrar na sua escola. E daí ela manda uma de... Quando ela vê, ela tá tão enredada com tanto medo que ela acaba fazendo o que o criminoso... tá pedindo. Tá pedindo pra ela. Isso já acontece há bastante tempo, é terrível, porque ele vai comercializar isso. Com meninos, o que acontece? E são quadrilhas que já estão mapeadas. Eles fazem a mesma coisa. Uma menina se interessa por ele, começa a dizer que gostou dele. Aí um dia a menina manda um nudes pra ele, que não é dela, né? O criminoso roubou de alguém, enviou pra ele. E aí ele manda um vídeo, uma foto, alguma coisa dele nu. Na hora que o criminoso recebe, ele já se revela e fala: ou você me paga R$2.000 ou 3.000 aqui no Brasil, de R$2.000 a 3.000 reais, ou eu vou mostrar na sua escola, pros seus pais. Eu conheci uma família que tinha 2 meninos, um de 16 e um de 21, os dois foram vítimas desse tipo. Nenhum pagou, né? E enviaram pra avó dele o vídeo dele se masturbando, foi um caos, e aí ele ficou com tanta vergonha que não comentou com o outro irmão. E outro irmão também recebeu a mesma proposta, porque às vezes eles pegam o link. Sim. E aí o menino fica ele não consegue esse dinheiro, às vezes fala com os pais, às vezes não, mas o que acontece muito nos Estados Unidos, eles têm mapeado esse número, é que os meninos que não me corrigiram esse dia pra não falar se matam. O menino é morto por suicídio. Porque na verdade ele não tá, porque senão parece que ele é o causador, quem tá causando a morte dele são exatamente. Esses criminosos que estão pressionando tanto. Eu mostrei o vídeo de uma mulher, o menino foi morto em 6 horas. Ele ficou tão desesperado que em 6 horas ele não conseguia achar uma solução. Ele ficou com medo que as pessoas vissem. Ele ficou tão apavorado que essa foi a única solução que ele viu. Né? Mas olha que hipocrisia, né? Quem é que não sabe que o adolescente se masturba? Eu, se fosse essa vozinha, tá? Eu ia falar: filho, você é saudável. Não, essa avó nem foi né? Graças a Deus, era uma família muito... Em geral, a avó não se espanta tanto, não. Que a avó já tem uma vivência. Também acho. Tipo assim: filho, olha, que bom, você é saudável, tô vendo você tá praticando. Que a ameaça geralmente é a família ou é a escola. Eu acho que é mais a escola. Eu acho que quando joga pro grupo, o adolescente fica com pavor de ser rejeitado no grupo. Total. Né? Total. Eu acho que é o maior... E isso acontece mesmo. Mas as pessoas não falam pra eles que isso pode acontecer. As pessoas acham ainda que adolescentes não mandam nude, gente. Mas manda nude, a beça, vê nude, procura. Eu falo assim, ó, nude. se o seu... Ó, as pessoas dizem assim, eu já falei sobre isso nas redes, as pessoas falam: lá em casa eu proíbo. Eu falo: que proibir bom. não quer dizer que não aconteça. Que bom, proíbe, tá no teu direito de proibir. Mas aí mesmo proibindo, você conversa. Eu falo, mesmo que você não dê celular pra criança, ela tem que saber que essas coisas acontecem. Exatamente. Porque ela vai ver o celular do amigo, o outro vai ter. Exatamente. Você olha e diz assim: filha, digamos que Ana é minha filha. Ana, meu amor, proibido mandar nudes aqui em casa, hein? Isso é feio. Nosso corpo é um templo. Mas caso alguma amiga sua for mandar, eu sei que não vai mandar. Mas se você souber de alguma amiguinha, olha, evita mostrar o rosto, porque senão eles podem te chantagear. Saiba que se alguém te chantagear, a culpa não é sua. Você dá toda a letra, não pra sua filha, pra amiga da filha. Então a gente ignora um pouco. Isso também é uma das dificuldades de educar as pessoas, é que não existe educação digital sem educação sexual, porque o crime contra crianças e adolescentes é na sexualidade. Como eles não têm dinheiro, vai ter a ver com isso. Só que as pessoas estão apavoradas com a educação sexual. Porque elas não tiveram, então elas não sabem o que é. A educação sexual das pessoas foi pornografia, foi ser levado num puteiro pelo pai ou pelo tio. Então elas são tão traumatizadas que elas acham que é isso que vão fazer na escola com os filhos delas. Não, meninas, eu atendi várias meninas, que depois viraram adultas, que faziam relação anal pra casar virgem.
Eu escolhi esperar. Eu entendo o objetivo do escolher esperar, mas isso acontece muito. Muito. Então, assim, se quer ter relacional, ok, vamos fazer da melhor maneira possível e tem que ser a dois, e tem que ser bom para os dois. Não é essa coisa para casar virgem, porque aí eu não faço a relação vaginal, eu faço anal. Não pode ser esse tipo de coisa. Então, assim, tem que ter educação sexual, sim, que nada mais é do que dar os dados. Falar sobre os fatos biológicos, patológicos. É um direito, tem que ser um direito. E quando a pessoa diz assim, mas isso é coisa de... Toda vez que eu falo disso, isso se ensina em casa. Escola é para ensinar português, matemática. Mas vamos lá, você ensina sua filha em casa, você ensina seu filho em casa. Só que daí na escola tem 3 que não receberam educação sexual. E de repente um começa a passar a mão no outro e tal. Quando o professor ou a professora dá essa aulinha básica, é uma regra de conduta para aquela turminha. Porque hoje tem muita denúncia. Eu acho que as pessoas estão achando que vão politizar a educação sexual. Não, gente, a educação sexual é como a educação que você tem de higiene, a educação que você tem de matemática. Você tem que dar os dados. Para mim, quem realmente apoia crianças, quem quer ver as crianças bem no país, exige educação sexual na escola. Se não tem na sua escola, você tem que exigir. Aí tem gente que fala, mas os professores não estão preparados. Então você vai na escola e vai exigir que eles contratem uma profissional, porque existem vários, tem um monte de colega minha que dá aula básica de educação sexual, de autoproteção, de tudo. Exatamente. Você vai exigir que eles estejam preparados, porque a gente paga o salário dos professores, tem que ter um preparado. Você vai lá e vai dar aula, se for o caso, se você é bom nisso. Não, e você pode hoje pegar um professor que queira participar desse movimento e qualificar ele. Total. Para mim, olha, meu sonho. Aí eu tenho uns sonhos assim maiores. Sim, claro. Eu trabalhei em teatro público e eu tinha que fazer treinamento de brigadista todo ano. Porque um negócio cheio de gente. Eu tenho 300 pessoas dentro do teatro, alguma coisa acontece, teatro pega fogo, que é uma maravilha, né? É tudo inflamável. Tudo inflamável. Inclusive, eu tava lá no teatro que tinha pegado fogo, Cacilda Becker, em São Paulo. Eu fui na reforma depois que ele tinha pego fogo. Então, você tem que fazer o treinamento. Todo mundo tem que fazer todo ano. Pra mim, todo mundo que trabalha com criança, em qualquer situação, na saúde, na educação, deveria ter um treinamento obrigatório de violência sexual e prevenção ao abuso. Leis básicas de proteção à criança. Obrigatório. Se não tem, não trabalha. E reciclado anualmente. É mais importante que o treinamento de brigada, porque quantos incêndios eu tenho? E quantas violências sexuais eu tenho contra criança e adolescente? Não se compara a quantidade de incêndio. Então, por que a gente, fica a dica aqui, né? Pessoas importantes que ouvem a Ana aqui. Um básico, né? Todo ano, reciclagem. E não fez esse curso, não tem o certificado que participou do curso, não pode trabalhar com criança. Não pode trabalhar com criança, exatamente. Porque, no mínimo, mesmo que um violentador esteja ali, porque é claro que vai ter violência sexual contra a criança na escola, e nós vamos encontrar professores e professoras, porque quem quer violentar a criança vai onde a criança está. Então, vai estar na escola infantil. Pode ser o professor de educação física. Mas o outro vai estar mais esperto, porque ele vai saber reconhecer os sinais, ele vai saber o que fazer. Hoje eu vejo que ninguém sabe. A criança chega lá e diz... O fulaninho, atendi uma mãe, fulaninho passou a mão em mim, não sei o que. A menina de 4 anos já tinha tido aula de educação sexual na escolinha dela e mudou de escola. Nessa outra escola, um menino passou a mão na vulva dela. E ela chegou e falou pra mãe na hora. E ela falou para as professoras. O que as professoras fizeram? Chamaram a professora, chamou mais 3 pessoas e foram lá perguntar o que tinha acontecido. Aí ela já começou a... mas você tá falando do menino tal, que tinha 2 com o mesmo nome. Aí ela já começou a não falar. Claro. Já começou a se encolher. Porque isso é o básico da escuta especializada. É quase uma inquisição, né? A gente já tem lei de escuta especializada. A gente já tem livros que ensinam isso. Então é algo básico que todos os profissionais deveriam saber. Mas é batata. Toda vez que tem um problema, primeira coisa é chamar a coordenadora e mais alguém e todo mundo junto ouvir o relato mais uma vez. Não se faz isso, gente. Porque a única coisa que você faz é ouvir e anotar. Você não inquere, você não faz perguntas. Nem coloca uma criança contra a outra. Que isso é o ó. Gente, quando a criança denuncia, tô sofrendo bullying. Chama o coleguinha. Olha, não faça mais isso com o seu coleguinha. É surreal, porque vai fazer pior fora. Teve uma escola, agora quando eu tô indo muito em instituições que me chamam, ela fez a criança estava sofrendo bullying, dar a mão pra outra e ficar andando na quadra de mão dada. Olha isso. Na frente de todo mundo. Você imagina? As duas sofrendo um bullying da escola inteira. Exatamente. Caminhando de mão, tipo a camiseta da amizade, aquelas coisas. Não, isso não existe. Só que sempre que eu pergunto para os professores das instituições onde eu vou dar palestra, qual é o protocolo aqui se alguma coisa acontecer? Não tem.
Não tem. Teve uma vez. Não tem. Inclusive, eu pego esse de exemplo e vou mandando. Porque você tem que estar integrado, a rede de proteção tem que estar integrada. Então, você tem que... A escola tem que estar integrada com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar. Tem que estar todo mundo trabalhando junto. Não dá sabe pra nem ser. acionar. E as escolas particulares são piores. Porque elas ainda têm o medo da reputação. Exatamente. Então, dando nome aqui, gente. Se acontece numa escola pública, todo mundo sempre tem medo dessas coisas. De denunciar o colega, de falar disso, de ter que depor sobre isso. Mas nas escolas particulares aumenta um pouco esse risco.